Por que muitas pessoas na obesidade desenvolvem diabetes? O que tem a ver diabetes com a obesidade para a galera entender? Então, a obesidade, quando o indivíduo começa a acumular muita gordura, a gente cria o que se chama um ambiente, né, de inflamação crônica, né, de baixa intensidade. Então, o tecido adiposo, ele não tem só células adiposas, ele também tem células do sistema imunológico. E quando você tem o aumento desse tecido, você tem uma maior proliferação dessas células do sistema imunológico e elas produzem algumas substâncias inflamatórias, que a gente chama de citocinas inflamatórias. E o problema é que o aumento da produção dessas citocinas no tecido adiposo, dessas substâncias inflamatórias, prejudica a sinalização da insulina. Só que como esse tecido adiposo está ali no meio dos órgãos, que é o tecido adiposo visceral ou intraabdominal, acaba que prejudica a sinalização em tecidos como o fígado, o pâncreas. Então, quando você tem um prejuízo na ação da insulina ali no fígado, por exemplo, você acaba tendo um aumento da glicemia, porque o fígado ele é um órgão que produz glicose, seja pela quebra do glicogênio que tem ali ou pela gliconeogênese. Então, a insulina é um hormônio que suprime a gliconeogênese e a glicogenólise. Quando você tem um prejuízo nessa sinalização, tanto no fígado como no músculo, que é um grande captador de glicose, significa que você vai ter essa glicemia aumentada. Claro que num primeiro momento, o nosso corpo, né, ele produz mais insulina para compensar esse aumento da glicemia. Então ele dá conta do recado. Mas isso você já tem um aumento da resistência à insulina, né? Porque você tem um prejuízo nessa sinalização devido a essas substâncias inflamatórias e isso faz com que o pâncreas tenha que produzir mais insulina. Só que chega um momento que o pâncreas ele não vai dando conta, né? E as células do pâncreas elas acabam entrando em falência, né? Acabam morrendo. E aí o indivíduo vai desenvolvendo diabetes. Primeiro tem o estado de pré-diabetes, né? E aí, ao longo do tempo, ele pode desenvolver Então, a isso doença. vem basicamente da resistência à insulina. Exato. Ou seja, o corpo dele precisa de cada vez mais insulina para poder reduzir essa glicemia Exato. sanguínea.